Olá, tudo bem? Meu nome é Thelma Penteado, eu sou coach de comunicação e esse é o 135º vídeo da série Desafio 365 e a gente tá na Semana do Poder Pessoal. Olha que semana importante, hein? Se você me acompanha, sabe que a gente está aí numa evolução, falando de comunicação, relacionamento, troca, aprofundamento, nossas histórias, o poder que elas exercem e agora nosso poder pessoal. A gente está indo cada vez mais fundo em nós mesmas. Para quê? Para resgatar toda a nossa capacidade, toda a nossa habilidade de se expressar, de se comunicar e de ter uma vida congruente, uma vida consciente, com escolhas conscientes. Então, se você está me acompanhando, sabe do que eu estou falando. Se não sabe quem eu sou, não conhece meu trabalho, não tem problema. Basta olhar aqui na minha página os outros vídeos, eu te peço para curtir. E tem também o canal Coaching Vídeo, onde você vai encontrar todos os vídeos falando sobre roteiro, sobre storytelling, falando sobre comunicação, vida, enfim, histórias. Eu tenho certeza que muitos desses vídeos, se não todos, vão poder te ajudar e muito aí, tanto na sua carreira profissional quanto no seu aprimoramento pessoal. Voltando para o aspecto pessoal, ontem eu te pedi para elencar 5 características do seu poder pessoal, daquela energia, daquela força interna que te faz ser como você é. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gente acessa isso e como a gente constrói, porque tudo isso é dinâmico. O nosso poder pessoal, ele é maleável. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente cresce, mais a gente amplia e fortalece o nosso poder pessoal. E aí vem a importância única e especial das nossas histórias, da nossa história de vida. Nossas histórias são as nossas experiências. Nossas histórias são as versões, são as nossas análises, as nossas compreensões das vivências, das experiências que a gente teve ao longo da vida. Então, quando a gente olha para elas e conta, não só para nós mesmos, mas como para as pessoas que a gente curte, que a gente gosta, quando a gente compartilha as nossas experiências, a gente está falando das nossas histórias. E olhar para o nosso passado com esse olhar maduro, com esse olhar de quem quer jogar amor e luz para onde a gente veio, é justamente a fonte de tudo. Porque olhar para o nosso passado é ver da onde a gente veio, as nossas raízes. E nessas raízes a gente tem como é que se deu a nossa formação, como se deu toda a construção da nossa emoção, como é que foi a sua infância. Foi segura emocionalmente falando? Foi boa financeiramente falando? Como você era vista pelos seus pais, por quem cuidou de você, pelos seus amigos? Você foi validada? Você foi apoiada ou não? Não foi uma infância legal? Não teve o amor que você queria? Tinha violência? Tinha restrições financeiras? Como se deu isso para você? Porque como se deu a sua infância, a sua adolescência, marcou a sua vida e fez com que você seja quem você é hoje. Então, olhar para o nosso passado faz com que a gente compreenda como é que a gente chegou até aqui. Que escolhas nós tomamos. Primeiramente, que escolhas foram tomadas por nós enquanto a gente não tinha essa capacidade de escolher, não é? E depois, quando a gente foi amadurecendo e tendo mais liberdade, livre-arbítrio, que escolhas a gente pôde fazer? Será que a gente estava totalmente livre para fazer a escolha? Ou essa escolha já foi influenciada por milhões de crenças que já foram incutidas na gente? Pensa sobre isso, joga uma luz lá na sua história para ver como ela se deu e como é que você chegou até agora. Por que você é como você é? Por que você pensa o que você pensa sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o trabalho, sobre religião, política? O que você pensa hoje?
Da onde veio essa compreensão, essa visão de mundo? Ela é totalmente sua? Ela é livre? Ou ela é condicionada, trabalhada? Você concorda com o que você vive hoje? Você está alinhada? Suas crenças e valores são praticados? Você leva à prática tudo aquilo que você pensa sobre a vida? Você tem essa liberdade? Quando a gente pensa sobre as nossas histórias, a gente se situa. A gente se situa no tempo e no espaço. Onde eu vivo, que época que eu vivo, o que é permitido, o que não é, como eu lido com as permissões, como eu me permito ou não, como eu interajo, como eu me posiciono, ou por que eu não me posiciono, se eu me omito, se eu sou omissa, por que sou omissa. Então, jogar um olhar sobre a sua história te faz tomar um poder pessoal enorme. É você se apropriar da sua história de vida, seja ela qual for. Aqui não entra um juízo de valor para dizer, foi um horror, foi uma porcaria, ou então, foi maravilhosa. Não, não. É uma análise, não digo fria, mas uma análise de quem realmente quer trabalhar para se aprimorar. Porque a gente não está caindo na vítima. A gente não está, ai meu Deus, porque se não fosse aquilo, porque se eu não tivesse nascido nessa família, porque se eu não tivesse casado assim, se eu não tivesse feito tal coisa, se eu não tivesse escolhido esse trabalho, se eu tivesse estudado mais. Não é o se. Se virou nota musical. A gente vai agora olhar para a nossa vida, olhar para as nossas experiências no intuito de se compreender. Não entre juízo de valor. Analise friamente. Por que eu peço para que não entre juízo de valor? Para que você não caia na vítima. Para que você possa realmente fazer um trabalho profundo do qual você vai tirar aprendizado. Olhar para as nossas histórias é aprender com elas. É a gente se situar. A gente fincar raízes em nós mesmas, para que aí sim, tendo esse poder pessoal ampliado pelas nossas histórias, porque olhando as nossas histórias, a gente vai lembrar de quando a gente foi corajosa, de quando a gente foi forte, de quando a gente foi feliz, de quando a gente foi sedutora, inteligente, capaz e várias outras qualidades. E dessa forma a gente aumenta o nosso poder pessoal. E uma coisa muito importante, que é o que eu vou te pedir para hoje. Elenque. Pegue folha de papel, caneta e elenque tanto as suas qualidades quanto as suas características que você considera que estão em desarmonia com aquilo que você quer ser. Quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Ter uma noção de si mesma real, justa, correta, assim, muito digna, olhando com total verdade e comprometimento com você, faz toda a diferença. Você não tem que mostrar essa lista para ninguém. Faça para você. Mas você tendo uma lista dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos, você vai ter um mapa de um tesouro na sua mão. Porque você vai poder ver aquilo que você vai manter, ratificar, e aquilo que você vai retificar, que é corrigir, que é aprimorar, melhorar, eliminar. Então, dessa forma, você vai poder estar muito mais próxima e conectada da sua essência, de você. E isso, é claro, é aumentar o seu poder pessoal. Então, invista em você, invista nas suas histórias, faça esse inventário das suas capacidades, habilidades e das suas limitações, e aí sim você vai ter na sua frente um mapa de o que fazer, para onde ir, e o que melhorar, o que manter, daquilo que você pode agradecer e aquilo que você pode também agradecer por saber que pode melhorar. Amanhã a gente vai falar justamente disso, de ter objetivos. Então, quando a gente tem um mapa do território onde a gente se encontra,
traçar os objetivos, fica muito mais fácil, você concorda? Então amanhã eu te espero aqui pra gente falar de metas e objetivos. Um beijo enorme e até amanhã.